Fala galera, tudo bem? Como prometido, agora a gente vai fazer alguns exercícios, 3 ou 4 ali, para a gente poder fixar aquelas questões de transfusão, de sistema BO e etc. E mais algumas coisinhas que a gente precisa ver. Vamos então para o primeiro exercício. O primeiro exercício diz o seguinte: diz que um casal e sua filha única fizeram o teste para descobrir as tipagens sanguíneas. Os resultados foram indicados nessas lâminas, são os desenhos que a gente tem aqui. Então, olha só o que acontece. Eu tenho o pai, a mãe e a filha. Percebe que quando eu joguei o soro anti-A, o que é o soro? O soro é uma solução de anticorpos, como a gente viu no vídeo passado. Se você não viu, vai no link ali na descrição, tá bom? Que é o anti-A. Quando o anti-A foi pingado, o que aconteceu? Aglutinou, coagulou. Então isso me dá um indício que pelo menos o pai é A. Agora, olha só o que aconteceu com o soro anti-B. Quando eu pinguei o soro anti-B, aglutinou? Coagulou? Não. Então, ele não é AB. Agora, o que aconteceu com o anti-RH? Quando eu pinguei o anti-RH, o RH coagulou. Então, ele é A positivo, porque ele tem o RH ali que coagulou. A mãe não coagulou com A, então não é A. A mãe coagulou com B. Então, ela é B. Se ela não coagulou com RH, quer dizer que ela é negativa. Agora, olha a filha. A filha não coagulou com A, não coagulou com B e o soro anti-RH coagulou. Se ela não coagulou com A e não coagulou com B, é que ela não tem nenhuma dessas proteínas. Então, ela é O. Agora, se ela coagulou com sangue, com soro anti-RH, quer dizer que ela é O positivo. Então, a gente vem aqui, tá? Antes disso, ficou faltando uma coisinha que eu não falei no vídeo passado, que é a respeito do genótipo do RH, tá? Se o indivíduo, ele é RH positivo, ele pode ser errão, errão ou errão, errinho. Se o indivíduo for RH negativo, ele é errinho, errinho, tá bom? Ele é todo recessivo. Agora vamos fazer aqui a letra A. A letra A é o seguinte, ó. Qual deles, pai, mãe ou filha, pode ser considerado doador universal? Doador universal a gente viu no vídeo passado que é a letra O, que é o tipo O. Então, do pai, da mãe e da filha, quem é O é a filha, pois possui o sangue tipo O. Agora, o B. Sabendo que a mãe nunca recebeu em uma transfusão, explique por que a filha não teria possibilidade de desenvolver a eritroblastose fetal. O que é eritroblastose fetal? A eritroblastose fetal, ela acontece quando a mãe é RH negativo e tem um filho RH positivo. Porque olha só o que vai acontecer. As hemácias positivas do filho vão estimular os anticorpos no sangue da mãe, que é negativo. Lembra que a hemácia RH, ela tem as proteínas. Se a mãe tem uma hemácia que não tem proteínas, ela não tem os anticorpos para essas proteínas, certo? Ela só vai produzir esses anticorpos se ela for estimulada em duas situações, tá? A mãe RH, filho positivo. A mãe só vai desenvolver essa condição de eritroblastose se, primeiro, ela recebeu uma transfusão de sangue com o sangue de RH positivo, porque as hemácias RH positivo vão estimular os anticorpos na mãe que é negativa.
ou se a mulher teve uma primeira gravidez, gerando um filho RH positivo que vai estimular as hemácias negativas. Porque o que acontece é que na hora do parto, o sangue da criança pode entrar em contato com o sangue da mãe e aí vai acontecer a imunização, o estímulo. Agora, a gente sabe que a mãe nunca recebeu transfusão, então ela não tem como ter sido estimulada. Agora, por que não teria a possibilidade de desenvolver eritroblastose? Por causa disso. Porque a mãe não foi estimulada com um RH diferente. Então, a mãe não foi estimulada por RH positivo. Agora, na segunda gestação, se a criança for RH positivo, pode ser que desenvolva eritroblastose? Pode sim, porque a mãe já foi estimulada na primeira gravidez. O que é eritroblastose fetal? Eritroblastose fetal é quando os anticorpos da mãe acabam destruindo as hemácias da criança que é RH positivo. Então, a criança pode nascer com uma deficiência de hemácias muito grande, em casos mais sérios pode até nascer morta, aborto, etc. Tá bom? Mas se isso for descoberto a tempo, a mãe toma uma vacina e aí não vai ter esse problema. Certo? Então, a eritroblastose fetal acontece quando a mãe é RH negativo e gera um filho RH positivo. Agora, em que situação? Só quando o pai é positivo, a mãe é negativo, então vai ter esse problema com RH. Vamos ver o próximo exercício. O próximo exercício da Unicamp diz o seguinte: no início do século XX, o austríaco Karl Landsteiner, misturando o sangue de indivíduos diferentes, verificou que apenas algumas combinações eram compatíveis, por isso que descobriu o sistema BO. Descobriu-se assim a existência do sistema BO em humanos. No quadro abaixo são mostrados os genótipos e os aglutinogênios. Foi o que eu falei para vocês, né? Se o indivíduo é do sangue tipo A, esse vai ser o genótipo e ele vai ter aglutinogênio A, portanto, ele vai produzir aglutininas anti-B. Agora, se o indivíduo ele é tipo B, ele vai ter aglutinogênio B. Então, ele vai produzir aglutininas anti-A quando estimulado. Agora, o A e o B não tem aglutinina e o O, ele tem as duas, tá? Que é o anti-A mais anti-B. Lógico, gente, se ele for estimulado, certo? Agora, que tipo ou tipos sanguíneos poderiam ser utilizados em transfusão de sangue para indivíduos do tipo A? A gente acabou de falar, e no outro vídeo também eu falei, né? Então, sangue tipo A, ele recebe do A e do O. Certo? Por quê? Porque o indivíduo tipo A tem as mesmas proteínas que o tipo A. E o sangue tipo O, ele não tem aglutinogênios. Por isso, ele pode doar para todos, tá bom? Agora, vamos ver a letra B. Uma mulher com tipo sanguíneo A, casada com um homem com tipo sanguíneo B, tem um filho considerado doador de sangue universal. E quer saber a probabilidade desse casal ter um filho com tipo sanguíneo AB. Então, se ele é A, ele pode ter um desses dois genótipos. Se ela é A, né? Se ele é B, tem um desses genótipos. E se ele é O, ele só pode ser assim. Então, o O é assim. Percebe o seguinte, que esse izinho, ele ganhou da mãe, e esse izinho ele ganhou do pai. Então, quer dizer que o pai e a mãe não podem ser homozigotos, eles têm que ser heterozigotos. Então, aqui é IA, izinho, e aqui é IB, izinho. Vamos fazer agora o cruzamento desses dois? Da mãe. Vamos lá. Então, os gametas formados aqui podem ser IA e Izinho. E os gametas formados aqui vão ser o IB e o Izinho. Então, a mãe, IA, Izinho, e o pai, IB, Izinho. Vamos fazer o cruzamento. IA, IB, IA, Izinho.
B, izinho, izinho, izinho. Vamos fazer então. Ele quer saber a probabilidade desse casal ter um filho. Aqui não define o sexo, então isso é bom. A gente só vai se preocupar com o tipo sanguíneo AB. Olhando aqui de 4 possibilidades, qual é a possibilidade para B? Essa aqui de 4. É 1 sobre 4 ou 25%, tá bom? Essa é a probabilidade. Você justifica essa resposta com esse quadro e com os cruzamentos. Próximo exercício. O sangue de um determinado casal foi testado com a utilização dos soros anti-A, anti-B e anti-RH. Os resultados foram mostrados e o mais quer dizer que teve reação e o menos não. Então, vamos ver a primeira lâmina. Nessa lâmina aqui, teve reação com o anti-A, então com certeza ele é A. Não teve com o B, então ele não é AB. Agora também não teve com o RH, então ele é A negativo. Se não teve reação com soro anti-A, ele não é A. Teve com B, então ele é B, e teve reação com anti-RH, então ele é B positivo. Agora, olha só, esse casal tem uma criança pertencente ao grupo sanguíneo O e RH negativo. Então, olha só, eu tenho aqui um A negativo cruzando com B positivo. Para ele ser A e ter um filho O, ele tem que ser IA, Izinho, concorda? Já que eu sei que o O é Izinho, Izinho. Agora, se ele é B, ele vai ser IB, Izinho, porque ele tem um filho I. Agora, o RH. Ele é RH negativo. Se ele é RH negativo, o pai, ele é também R'inho, R'inho, como a gente viu no exercício anterior. Agora, a lâmina 2 é o positivo, tá bom? Então, isso quer dizer que se ele é positivo, ele tem pelo menos o errão. Agora, se o filho é RH negativo, quer dizer que a mãe é heterozigota para característica, porque só assim seria possível ela ter um filho RH negativo. Agora, o que a gente vai fazer? Ele quer saber a probabilidade desse casal vir a ter uma criança que apresente aglutinogênios, antígenos A e B, tá bom? Agora, ele quer saber a probabilidade desse casal vir a ter uma criança que apresente aglutinogênios A e B. Se ele apresenta aglutinogênio A e B, a criança precisa ser AB e RH nas hemácias, positivo. Vamos ver aqui, a gente pode fazer de duas formas. A gente pode fazer um cruzamento para o tipo sanguíneo A e B aqui e outro para o fator RH, tá? Eu vou fazer 2 cruzamentos porque eu não tenho espaço para fazer um aqui com 16 quadradinhos, que seria essas 2 características ao mesmo tempo. Então, vamos fazer aqui primeiro do A e do B. Ó, IA, Izinho. E aqui é o de cima, IB, Izinho. Então, IA, IB, IA, Izinho, IB, Izinho, Izinho, Izinho. Qual a probabilidade aqui de ser AB? Seria uma de 1, 2, 3, 4. 1 sobre 4 ou 25%. Essa é a probabilidade do sistema ABO. Agora tem o RH. O RH, ó, o A aqui vai ser R'inho, 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 e ali de cima do positivo o R'ão e o R'inho. Então aqui vai ficar R'ão, R'inho, 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 R'ão, R'inho, R'inho, R'inho. Ele quer saber a probabilidade de ser AB e positivo. A probabilidade de ser positivo aqui é 2 de 4, ou 1 de 2, meio, né? Ou mesma coisa que é 50%. Como ele quer saber de ser AB e positivo, eu preciso multiplicar essas probabilidades. Porque é AB e positivo. Lembra da regrinha do E que eu multiplico. Então, fica assim no final.
vai ficar a probabilidade dele ser AB 1/4 vezes a probabilidade dele ser positivo, 1/2. Como aqui ele não pede sexo, ele só pede criança, então eu não preciso multiplicar 1/2 do sexo, que vai ser igual a 1/8. E aí eu chego nessa resposta aqui na letra C. Agora o último exercício diz o seguinte: uma mulher casou-se com um homem que possui o fator RH. Sabe-se que se ele tem o fator RH, gente, ele é RH positivo. O seu marido, ela, né, teve eritroblastose fetal. Se ele teve eritroblastose fetal, obviamente reforça a ideia de que ele é positivo. Assim como o primogênito. Então, o primogênito também é RH positivo. Diante desse fato, conclui-se que o filho é RH negativo e suas hemácias foram lisadas? Não. A eritroblastose acontece quando o filho é positivo e aí sim as hemácias são lisadas. Os alelos para o fator RH estão localizados no cromossomo X? Não, tá no autossômico. Não estou falando de herança sexual. Todos os filhos que esse casal vier a ter desenvolverão a mesma doença? Não, porque se ela teve um filho com a doença, quer dizer que o marido é positivo. E pode ser que venha a nascer um filho negativo. A gente não sabe ao certo qual é o genótipo do marido, se ele é heterozigoto ou não. E a D, a mãe foi sensibilizada antes da gravidez por hemácias que apresentavam um fator RH. Verdade, se o primeiro filho, se o primogênito teve a doença, quer dizer que a mãe já foi sensibilizada antes. Lembra que eu disse que a mãe pode ser sensibilizada antes da gravidez por uma transfusão. Se ela recebeu sangue positivo, ela pode ter sido sensibilizada, tá? E a primeira gravidez são duas formas da mulher ser sensibilizada para esse tipo de doença, ok? Espero que vocês tenham tirado as dúvidas, façam os exercícios aí, procurem o professor de vocês para tirar as dúvidas, se ainda tiver alguma coisa que vocês não entenderam. Ok? A gente se vê no próximo vídeo. Até!